Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mais uma vez na parte B, porque Deus, ou pois Deus é amor. Até aí, fecha os olhos, vamos orar. Pai, nós agradecemos por mais um dia que o Senhor tem mostrado a sua misericórdia, a sua graça e o seu amor. Que essa noite, Senhor, o Senhor demonstre mais uma vez e derrame mais uma porção de graça, de misericórdia, para mostrar a nós a incondicionalidade, a profundidade, a extensão, a abrangência e a infinitude do seu amor. Mostra aqui para as pessoas que elas são amadas. Mostra para os obreiros, pastores, para mim, Senhor, que somos amados, que o Senhor nos ama. E a maior manifestação do seu amor foi a entrega do seu Filho Jesus. Te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Ela vai dizer aqui que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, esse texto, junto com essa carta, também revela um atributo de Deus, revela o amor de Deus. E eu quero falar sobre o amor essa noite. O significado da palavra amor é o sentimento que predispõe alguém a desejar ou fazer o bem a outro. Isso é uma das definições de amor. É o sentimento que predispõe alguém a fazer o bem a outro. E esse sentimento, essa essência, essa característica, ela está intrinsecamente ligada no caráter de Deus. O amor de Deus é mais do que um sentimento. O amor de Deus é parte da sua própria essência. Diferente de nós que podemos expressar amor, podemos amar, podemos expressar esse sentimento de amor, mas nós não podemos ser o próprio amor. E a Bíblia diz que Deus, Ele tem mais do que um sentimento, Ele tem mais do que uma expressão, Ele tem mais do que uma atitude. O próprio Deus é constituído de amor. Deus é amor. Existem 3 definições no grego para a palavra amor. Nós temos o eros, o phileus e o ágape. O amor eros é o amor erótico, o amor carnal, o amor das paixões. É o amor que homem tem para com mulher. No primeiro momento, atraído pelo desejo sensual. Nós temos o amor phileus, que é o amor fraternal. É o amor de irmãos. É o amor com que amamos os nossos semelhantes. E existe o amor ágape. É o amor que, em última essência, só Deus possui. É o amor incondicional. É o amor que é executado independente das condições daquele que o recebe. E esse amor ágape é o amor que para nos alcançar não precisamos reunir as condições. Esse é o amor que Deus tem. Essa é a essência da manifestação do amor de Deus. É o amor incondicional. Deus ama sem que tenhamos qualquer condição ou sem que nós reunamos qualquer condição para Ele nos amar. E existem aqui essa noite, e aqueles que vão me assistir, muitas pessoas que não acreditam no amor de Deus, ou que têm muita dificuldade de receberem o amor de Deus, de se sentirem amadas. Há pessoas
cristãos genuínos, sinceros, fiéis, que servem a Deus há muitos anos, que são piedosos, que são homens de oração, mulheres de oração, são pessoas obedientes à palavra, servos de Deus na casa de Deus, mas que não acreditam no amor de Deus, não acreditam que são amadas por Deus, não conseguem entender o amor de Deus, não conseguem receber o amor de Deus. De alguma maneira, elas tentam por todos esses anos merecer esse amor, tentam executar obras, tentam atingir um certo grau de perfeição para que esse amor possa alcançá-las. Invariavelmente elas tropeçam, elas não conseguem atingir as expectativas, as exigências da lei, ou não conseguem fazer as coisas sempre certinhas como elas querem. Então, por causa de não atingir isso, elas não se sentem amadas. Elas não se sentem, elas não conseguem alcançar ou serem alcançadas por esse amor. E tem milhares de cristãos por toda parte do mundo, vivendo crises, sofrendo crises por conta de tal sentimento. Elas não se sentem amadas, se sentem desprezadas, se sentem rejeitadas, não se sentem queridas, se sentem inferiorizadas com relação a outros. Elas acreditam com todo o seu coração que Deus ama mais alguns do que elas, que Deus tem pessoas especiais, que Deus ama de forma diferente alguma classe específica ou especial, que Deus teve um amor maior por Moisés, que amou muito mais Paulo, que amou muito mais Josué, que amou muito mais Esther, Débora, que tem um carinho especial por certo pastor, por certo obreiro, ou por certo irmão mais piedoso. E elas acreditam porque não conseguem atingir o nível daqueles irmãos, elas também não podem ser amadas como aqueles irmãos são amados. Por não ter colher os mesmos frutos que determinados irmãos colhem, por não atingir e alcançar os números que outros irmãos alcançam, elas então sentem-se menos amadas, ou não se sentem amadas. O único ser que atribui para si, que arroga para si o título de não apenas ter amor, de não apenas expressar amor, de não apenas sentir amor, mas é o único ser que arroga para si o título de ser ele o próprio amor, ter na essência dele o amor. Deus é amor. É impossível Deus ser Deus sem amar. Se Deus não amar, Deus não pode ser Deus. É um dos atributos mais proeminentes do caráter de Deus, o amor. Então a essência de Deus é predispor-se a desejar ou a fazer o bem para o teu povo. Isso está inserido, isso é oriundo, inerente da própria natureza de Deus. E se amor é a predisposição de fazer ou desejar o bem para o outro, a essência de Deus é feita disso. Deus é inclinado para fazer o bem. Deus é inclinado para desejar o bem, para fazer o melhor que Ele pode, e Ele pode todas as coisas para o seu povo, para o homem. O amor é a essência do cristianismo, é a essência do evangelho, é a essência da escritura, é a essência de Deus. O que é a Bíblia? Gênesis, Apocalipse. A Bíblia é uma carta de amor. Segundo o Dr. Martyn Lloyd-Jones, a Bíblia é a descrição da obra de Deus, do que Deus faz
pelo homem através de Jesus. Nisso consiste a Bíblia, segundo Lloyd Jones. É o relato do que Deus faz para o homem através de Cristo. E esse relato resume-se em quê? Em amor. A Bíblia é uma carta de amor. A lei de Deus se resume no amor. E toda lei se cumpre nessa palavra: amarás. O maior mandamento da Bíblia é amor. O segundo maior mandamento da Bíblia é amor. E o próprio Deus é amor. Então a Bíblia é uma carta de amor. A lei se resume em amor. O maior mandamento é amor. O segundo maior mandamento é amor. E o próprio Deus é amor. Por que essa pregação nasceu? Eu estava conversando com um jovem essa semana. E ele me disse: Pastor Paulo, eu tenho estado em paz esses dias. Tenho estado em paz. Eu tenho estado seguro, tenho andado seguro ultimamente. Por quê? Porque esses dias eu tenho lido os evangelhos e eu tenho assistido alguns filmes dos evangelhos de Jesus, que retratam fielmente o evangelho segundo Lucas, o evangelho segundo Mateus, o evangelho segundo João. Existem filmes fidedignos nesse sentido. E eu tenho podido ver, através dos evangelhos e desses filmes, um Deus diferente. Eu tinha a ideia de um Deus irado. Eu tinha ideia de um Deus intolerante, o Deus do Antigo Testamento. Um Deus que só se preocupa em punir. Um Deus que não sorri. Um Deus que se ira, se esbraveja. Um Deus que trabalha 24 horas para lançar as pessoas no inferno. Um Deus insensível. Um Deus intolerante. Um Deus ditador, mandão, que só ordena, manda, que dita. Um Deus irredutível, intransigente. Um Deus frio e calculista. Então eu andava sempre com medo de Deus, nunca me sentindo amado, nunca temendo a Deus no sentido de reverência, mas temendo a Deus no sentido de medo, de terror, de lutar 24 horas para tentar ser aceito e cumprir as exigências minuciosas de Deus. É assim que eu tinha visão. Mas através de Jesus, que é a exata expressão da glória de Deus, Jesus é a manifestação de Deus em carne. Jesus próprio diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Colossenses 2,9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é a exata expressão da glória de Deus. Então Jesus é a manifestação de Deus em carne, em forma humana. Jesus é Deus. E vendo os evangelhos, eu pude ter uma visão de Deus diferente, de um Deus amoroso, de um Deus sensível, de um Deus tolerante, de um Deus misericordioso, de um Deus amoroso, de um Deus longânimo, benigno, justo, passivo, de um Deus relacionável, sociável. Isso me deu paz. E realmente é verdade. Se você notar, alguns teólogos, principalmente da Idade Média, eles diferenciavam o Deus do Antigo Testamento do Novo Testamento. Para eles havia distinção. Porque para eles, alguns teólogos
chegaram a dizer que o Deus do Antigo Testamento tinha distúrbios de ira, que era um Deus insano e que tinha elementos demoníacos nos seus distúrbios de ira. De repente, da noite para o dia, ele matava 180 mil, abria o chão e engolia, fulminava sacerdotes, levitas, quem tocava na arca, mandava o dilúvio. Era um Deus intolerante, agressivo. E alguns teólogos chegam à blasfêmia de atribuir a essas manifestações de ira do Antigo Testamento atributos demoníacos no caráter de Yahvé, de Deus. E esse caráter foi transformado na pessoa de Cristo no Novo Testamento, a um Deus mais tolerante, um Deus que gosta de sangue, que tem prazer na morte, um Deus sanguinário, é o Deus do Antigo Testamento, segundo esses teólogos. Mas vemos em Jesus, podemos ver um Deus diferente do Antigo Testamento, um Deus amoroso, misericordioso, paciente, benigno, piedoso. Você nota, por exemplo, quando aquela prostituta é pega no ato de adultério. Os fariseus conseguem pegar uma mulher que estava traindo o seu marido na cama, e eles a pegam no ato do adultério. Segundo a lei de Moisés, o adultério era um crime capital, um pecado capital, punido de morte por apedrejamento. Os adúlteros tinham que ser executados, mortos a pedradas. Então os fariseus tomam aquela mulher que tinha acabado de sair do ato, o sêmen do homem estava no corpo daquela mulher ainda, ela estava toda descabelada, estava tinha pecado recentemente, e a lei rígida de Moisés determinava a execução dessa mulher, e ela é trazida para Jesus, que é chamado de Rabi, mestre, para que ele julgasse a causa. Uma adúltera, uma mulher sem qualidade, uma mulher perversa, uma mulher imunda, imoral, pega no ato, vai ser trazido para Jesus julgar. Jesus vai fazer o papel de juiz, de Deus, do legislador. O Deus do Antigo Testamento fulminaria aquela mulher, apedrejaria, partiria em 1000 pedaços, queimaria na fogueira, lançaria para o inferno na mesma hora. Mas quando traz essa mulher à presença de Jesus, os fariseus a indagam: mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério. A lei de Moisés manda que ela seja apedrejada. Tu o que dizes? A Bíblia diz que Jesus estava escrevendo na terra. Ele diz: atire a primeira pedra nela, aquele dentre vós que está sem pecado. A Bíblia diz que eles foram jogando as pedras para o chão, dos mais velhos aos mais novos. Ficou só a mulher e Jesus. Notem, só poderia tirar a pedra na mulher quem não tivesse pecado. Poderia condená-la, matá-la, executá-la. Ninguém tem esse atributo. Jesus tinha pecado, eu te pergunto? Jesus tinha pecado? Então ele podia tirar a pedra, ele podia matá-la, porque a lei disse que ela poderia morrer. Mulher, onde estão seus acusadores? Ninguém te condenou? A mulher diz: ninguém. Jesus, a manifestação de Deus no Novo Testamento, diz: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Deus misericordioso, tolerante, benigno, perdoador. Olha como que isso traz paz. Olha como isso traz confiança, segurança. Ele estendeu a mão para aquela mulher, mas não foi a mão de juízo, foi a mão da misericórdia, foi a mão do amor,
O que motivou Jesus a poupar aquela mulher? O amor incondicional. Porque a lei dizia que ela teria que ser morta. Mas ele a perdoou. E por que ele a perdoou? Demonstração da sua graça, da sua misericórdia, que provém do seu amor. Deus é amor. Jesus é amor. Veja a multidão que seguiu a Jesus. A Bíblia diz que a multidão estava faminta. Há 3 dias ela não comia. Ela tinha apenas uma necessidade social, uma necessidade básica, uma necessidade alimentícia. O Deus do Antigo Testamento é intolerante. Ele não vai se atentar para detalhes. É o que muitos de nós pensam. É um Deus que apenas quer fazer prevalecer a sua lei. E o nome de Yahvé ser proclamado e exaltado. Então aquela multidão está apenas com um problema social. Não está falando de vida eterna, de justiça nem de lei. Tinha uma multidão de 15 mil pessoas com Jesus, que fazia 3 dias que não comia. Então nós temos uma visão que Deus não importa com os nossos detalhes. Que Deus é insensível. Quer dizer, Deus é truculento, tirano, egocêntrico, individualista. Mas o Deus do Novo Testamento, eu não quero despedir a multidão para que pereçam de fome no caminho e desfaleçam. Dai a eles de comer. Vamos atender uma necessidade social do povo. Vamos dar pão, porque eles têm necessidade de pão. Vamos cuidar deles. Não temos nada aqui senão 2 peixes e 5 pães. Estende para o céu, dá graças, e ele multiplica os pães e os peixes, cuidando de um detalhe social do homem, atentando para um detalhe, para uma necessidade. O Deus do Novo Testamento, manifestado em Jesus, é amoroso, é detalhista, se preocupa com a nossa despensa, com nossos remédios, com a nossa saúde. Não se preocupa apenas com sua lei, com seu capricho, não se preocupa só com a sua existência, mas com a existência do seu povo. Então isso traz segurança, ver um Jesus que se preocupa com detalhes. E esse Jesus é Deus. Ele curou o leproso. Veja só que interessante. O leproso chegou até ele. Se queres, podes me curar. Se queres, eu serei limpo. Jesus fala para o leproso assim: se o Senhor quiser, eu serei curado da minha lepra. Parece que o Deus do Antigo Testamento não quer salvar. Parece que o Deus do Antigo Testamento não quer fazer o bem. Ele quer abrir os buracos, ele quer tirar fogo do céu, ele quer tirar as vísceras dos seus inimigos, ele quer matar. E o Deus do Novo Testamento? Se queres, posso ser curado. Jesus responde assim: eu quero ser limpo. Parece que o Deus do Novo Testamento quer fazer o bem, quer estender a mão, quer tirar o povo do seu infortúnio, da sua dor, do seu estado de caos. Aqui ele revela a vontade de Deus em Jesus. Qual é a vontade de Deus para com o sofrimento do povo? Eu quero vê-los livres. Eu quero vê-los curados. Por que ele quer? Ele se interessa por um leproso, doente, fétido, esquecido, um perdedor. Por causa do seu amor. A Bíblia diz que Jesus, movido
movido de íntima compaixão, curou. Movido de íntima compaixão, salvou. Tenho compaixão da multidão, porque não tenho o que comer. Movido de amor, movido pelo amor. É o amor de Deus que levou a multidão a comer. É o amor de Deus que fez ele curar a lepra. É o amor de Deus que o levou a perdoar uma mulher pega no ato. Deus é amor. Ele não olhou para aquela prostituta com olhos de ira, de morte. Ele olhou com olhos de misericórdia, a perdoou. Ele não olhou aquela multidão pobre, maldita, miserável com esses olhos. Ele orou tendo compaixão, amando-a. E ele demonstra a vontade dele quanto ao nosso sofrimento. Deus quer que eu sofra, é verdade. Deus quer o pior para mim, é verdade. Deus quer, eu não quero o meu bem. Aqui ele revela, se o Senhor quiser, eu serei limpo. Jesus, eu quero. Então Deus do Novo Testamento parece que quer ajudar, que quer estender a mão. Outra característica do Deus do Novo Testamento, a morte de Lázaro. Parece que o Deus do Antigo Testamento ele é insensível. Você não vê manifestações de Yahvé no Antigo Concerto, na lei, nos profetas, nos livros históricos e poéticos, ele sendo sensível. Parece que é um Deus irredutível, um Deus frio, calculista e antissentimental. Não é isso que você nota? Um Deus de curtas palavras objetivas e palavras de execução. A Bíblia diz que quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Um dos menores versículos da Bíblia. Se Jesus chorou, e Jesus é a expressão de Deus, Deus chorou. Deus se sensibilizou com a morte de Lázaro. Deus sentiu pesar pela perda do seu amigo. Ele chorou, literalmente. Ele era homem, mas ele era Deus. Então, Jesus vem manifestar e demonstrar um Deus sensível, que não está alheio à sua dor e ao seu sofrimento. Um Deus que sente a sua dor. Ele chora pela perda do amigo. Ele chora pela morte do amigo. Ele chora pela maldição, pela tragédia que alcançou. Ele chora. E por que que ele chorou? Você já foi a um velório e você encontra dentro de um velório classes de pessoas. E eu vou definir em duas classes: os que estão chorando e os que não estão chorando ou estão até rindo. Quem são as pessoas que não estão chorando? São as pessoas que não são próximas da vítima. E são as pessoas que não amam a vítima. Quem são as que estão chorando? São as que são próximas. E por que elas estão chorando? Porque elas tinham profundo amor por aquela alma que morrera. O sentimento que tinha, a predisposição de fazer o bem, o laço, o vínculo do amor, todavia revestivos do vínculo do amor, que é o vínculo da perfeição. Esse vínculo o levou a chorar. E por que que Jesus chorou pela morte de Lázaro? Porque Deus é amor. Porque Ele é sensível. Porque Ele nos ama. Porque Ele sente o que nós sentimos. A Bíblia diz da relação de Jesus com o apóstolo João, correto? O Deus do Antigo Testamento parece que ele não é sociável, ele não é relacionável. Você encontra manifestações individualistas de Yahvé,
onde alguém para se aproximar alguns metros tinha que tirar a sandália, e de 2 milhões, um apenas era escolhido para entrar nas cortinas sagradas de Yahvé. Parece que ele não se relacionava, que ele não se socializava, era uma divindade de uma dimensão inatingível e inalcançável. É o Deus do Antigo Testamento. E o Deus do Novo? A Bíblia diz que ele abraçava João, o apóstolo João, e deixava João encostar a cabeça no seu peito. Era assim que Jesus tratava o apóstolo João. Ele tinha intimidade com João. Ele se relacionava com João. Ele se socializava com João. Então isso nos traz segurança de ver um Deus que se relaciona, que se socializa, que está próximo, que caminha conosco. Isso nos traz segurança, nos traz paz. Ele transformou a água em vinho num casamento. Ele preocupou com um detalhe que é óbvio que tem um sentido espiritual, mas também tem um sentido prático. Ele cuidou de um detalhe de um casal recém-casado que faltara ali os recursos para a festa. Ele pregou um ladrão da cruz, um assassino, um facínora, um demônio. Mestre, lembra de mim quando entrares no paraíso. A Bíblia diz que o Deus do Antigo Testamento, quando Moisés desce com o bezerro, com as tábuas da lei na mão, e está lá aquela rebelião, adorando o bezerro, ou quando se levanta a rebelião contra Moisés, Datã, Corá e Abirão, a Bíblia diz que fogo desce, o chão abre, pessoas são engolidas, mortas, e uma chacina e um banho de sangue é dado. Ah, se fosse o ladrão da cruz no Antigo Testamento, assassino. Sabe o que o Deus do Novo fez? Em verdade, eu te digo, hoje mesmo, ladrão, miserável, assassino, serial killer, monstro, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque eu sou misericordioso, porque eu demonstro graça. Aqui não é época da lei, eu não sou o Deus da lei, eu sou o Deus da graça. Você vai para o céu. É assim que esse jovem chegou até mim dizendo: eu estava sem paz porque eu via Deus com a ótica do Velho Testamento. Eu andava inseguro. Eu queria atingir as expectativas de Deus. Eu não podia pecar, então eu andava numa amargura, culpa, julgo, acusação. Não tinha um dia bom, porque nem um dia eu conseguia atender às demandas de Yahvé. Sempre olhando para o céu como forma de um céu escuro, trovejando de ira, de ódio, e sempre com a espada de Deus na minha garganta, pronta para me executar toda hora e todo momento. Como que alguém dorme assim? Como que alguém tem paz assim? Logo eu sou levado, como Deus vai amar uma criatura como eu, sem forma e vazia. Então, ao ler os evangelhos, ao assistir esses filmes, eu tenho consciência que Jesus é a manifestação de Deus. Eu pude ver um Deus amoroso, eu pude ver um Deus misericordioso, pude ver um Deus sociável, relacionável, sensível. E eu pude ver que realmente Ele me ama. Talvez você entrou aqui e tenha o mesmo conceito do amor de Deus, o mesmo conceito da pessoa de Deus. Você enxerga um Deus tirano, soltando fogo pelas narinas, irado, pronto a destruir quem se opor a Ele e quem quebrar a sua lei. As suas orações são orações com medo,
seus votos, seu proceder, é sempre tentando se justificar, para que, se justificando, você seja aceito, amado. E a maioria das vezes você não consegue se justificar, então também não consegue sentir amado. Mas ao ver Jesus, talvez você tenha essa percepção. Agora, será que ele viu bem? Será que o Deus do Antigo Testamento é assim mesmo? Será que o Deus do Antigo Testamento é iracundo, tirano, carrasco, insensível e até perverso? Será que Deus ama você que entrou aqui? Será que com 1, 5, 10, 20 anos, 30 de conversão, você nunca se sentiu amado na sua vida? E tem tantas razões de por que você não se sentir. Será que sendo pastor, obreiro, diácono, músico, presbítero, apesar de ser fiel, justo, sincero, você jamais pôde compreender, receber ou entender o amor de Deus, porque você entende que Deus é o que está descrito no Antigo Testamento. E que mesmo Jesus sendo Deus, você não acredita que Deus possa ser como Jesus. Não, aí não. É Jesus. Deus não é daquele jeito. Deus não é tolerante. Vamos ver se Deus é um Deus no Antigo Testamento e é outro no Novo. Se é o Deus da lei versus o Deus da graça. Se realmente ele é esse ser truculento, engessado e insensível. Primeiro lugar que nós temos que aprender é o que está em Malaquias 3,6. Ele diz assim: eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda. Em Timóteo diz que ele não tem sombra de variação nem de mudança. É a primeira declaração do caráter de Deus que você precisa saber, a imutabilidade de Deus. Deus não sofre variação, Deus não sofre mudança, Deus é infinito, atemporal, imutável, perfeito, eterno, uno. Ele não pode mudar. Quem vê Deus assim, não vê Deus como realmente Ele é. Quem vê Deus um ditador, carrasco, frio no Antigo Testamento, ou no Novo, ou vai a pessoa de Deus entendendo que Deus é, não vê Deus como Ele é. Em todo o Velho Testamento há poderosas demonstrações do amor de Deus. E se você notar, o atributo mais demonstrado nas Escrituras é o amor de Deus. Porque só pelo fato de Deus demonstrar algo a nós, já é uma forma de demonstrar o amor. Só o fato de Deus ter se revelado a nós, é uma demonstração do amor. Só o fato de Deus trazer as Escrituras, e dentro das Escrituras, Ele revelar quem Ele é uma demonstração de amor. É o atributo mais proeminente da Escritura, o amor de Deus. E nós temos poderosas demonstrações do amor de Deus no Antigo Testamento. Vamos começar para você ver se Deus ama você, se Deus é amor ou não. Nós vamos começar no primeiro livro, no Gênesis. Deus criou o homem de forma perfeita e o universo. O homem cai e o homem peca, correto? A visão que nós temos quando o homem peca é um Deus que tira eles do paraíso, fere a terra com maldição, a mulher com dores de parto, o homem com suor do rosto trabalharás. O desejo da mulher será para o marido, maldição, ira e um Deus compulsivo. Não, nos primeiros capítulos, quando o homem peca, Deus já poderia extirpar o homem da terra e criar uma nova forma existencial. A Bíblia diz que o homem peca e conhece que está nu.
cose para si e para a mulher folhas para esconder a nudez. Deus vem até o jardim e diz: Adão, Adão. E quando Deus vê o homem naquela situação de vergonha e de opróbrio, Deus não trucida o homem. A Bíblia diz que Deus mata um animal e Deus cobre a nudez do homem com pele. Porque Deus é amor. Deus viu o homem perdido, nu no seu pecado, escondido, amedrontado, temendo a ira, a justiça divina, o horror. Caiu-se as suas escamas. Mas um Deus amoroso pega os dois primeiros seres da criação e não os condena, e não os destrói, mas os cobre, mas os protege. Tem tanto significado nesse ato que você não tem ideia. Para não matar Adão, ele mata o animal, expiação. A vergonha do homem exposto ao pecado, ele cobre com a pele, justificação, imputação. Um Deus amoroso, um Deus que a sua essência é amor, ele demonstrou esse amor, cobrindo Adão, cobrindo a nudez de Adão, não permitindo que Adão fosse exposto, envergonhado. E o que motivou Deus a cobrir o fatal pecado de Adão? O que fez Deus poupar Adão e Eva? O que fez Deus tomar aquela atitude? O seu amor. Deus é amor. O Deus do Antigo Testamento é tão amoroso quanto o do Novo, até porque não existe Deus do Antigo, nem Deus do Novo. Não existe época da lei, época da graça. O homem, em Gênesis, já foi coberto pela graça. E a graça provém do seu amor. Deus é amor. Deus ama você. Deus já cobriu você com o sangue do seu Filho. Deus tirou você das trevas e cobriu a sua nudez, porque Deus te ama. Gênesis 4, vamos prosseguir. O pecado já tinha instalado na terra. Adão já tinha concebido, com Eva, tinha concebido Abel e Caim. Olha só, a Bíblia diz que Abel e Caim vão oferecer sacrifícios para Deus. Abel vem e traz dos primogênitos, da gordura do seu rebanho, de sorte que Caim traz dos cereais. Para a oferta de Abel, Deus atentou, para a oferta de Caim, Deus não atentou. Então descaiu o semblante de Caim. Olha o amor de Deus. Deus sabia que Caim ia matar Abel. Deus sabia que Caim ia se irar. Deus sabia que Caim ia ser amaldiçoado. Mas Deus, numa demonstração de amor, vai advertir a Caim: Caim, por que descaíste o teu semblante? Se procederes bem, não será aceito, mas se mal, o pecado jaz à porta, e o seu desejo será sobre ele, e compete a ti dominá-lo. Deus está mostrando que não era a vontade dele que Caim matasse Abel. Não era da vontade de Deus que Caim caísse, que Caim pecasse. E ali é uma demonstração tremenda de graça, Deus interferir no futuro, interceptar a ação de Caim, não querer que Caim cometa uma atrocidade. Amor. Deus amava Caim, advertiu Caim, como se Deus tivesse: Caim, não faça isso, Caim. Não mate seu irmão. Caim, não peque. Caim, eu não quero te separar dessa terra, não quero te amaldiçoar, não quero. Por quê? Porque Deus é amor. O Deus do Antigo Testamento é amoroso, cheio de terna misericórdia, abundante em graça. Olha que demonstração de amor. Olha que Deus amoroso impedindo que Caim pecasse. Que Deus amoroso,
Que Deus extraordinário. Lemos de Abraão, que tinha sua esposa Sara. Sara era estéril, mas tinha uma concubina chamada Agar. Abraão tem um filho com ela chamado Ismael. Depois Sara concebe e tem à luz a Isaque. E movido por intriga e por ciúme, Sara expulsa Agar, a concubina de Abraão, e o seu filho Ismael. Agar era uma escrava egípcia. Imagina, egípcio. Um dos maiores inimigos do povo de Deus, um dos povos que mais representa o pecado. E a Bíblia diz que ela dá um odrezinho de água, um pedacinho de pão para Agar, e a Agar é jogada ao deserto, sem rumo. Agar estava andando à deriva, perdida. Aquele deserto escaldante, termina a água e o pão. Essa mulher coloca o menino debaixo de uma árvore e diz: não veja eu morrer o menino, não tinha água, não tinha suprimento. A Bíblia diz que um anjo desce, leva eles até um poço, mata a sede deles. Ele vai dizer: Deus ouviu a voz do menino. Deus teve misericórdia de uma egípcia. Deus teve misericórdia de Ismael. O pacto era com Isaque. As 10 tribos viriam de Isaque. Jesus viria de Isaque. O Messias viria de Isaque. Mas um Deus amoroso amou também o Egito. Amou também os ismaelitas. Amou também a concubina. Amou também a escrava. Isso chama graça universal, que alcança tudo e todos. E essa graça flui do seu amor. O Deus do Antigo Testamento preocupava-se com escravas. O Deus do Antigo Testamento preocupava com filhos bastardos. O Deus do Antigo Testamento preocupava-se com egípcios. E o que motivou o Deus descer? Agar, ela clama por Yahvé Elohim, a manifestação de Deus em 2 formas, da Trindade, o Pai e o Filho, manifestando, e Deus demonstrou seu amor por ela. Raabe, sabe quem é Raabe? Sabe onde que ela morava? Em Jericó. Sabe o que era Jericó? Canaã, terra dos cananeus, Eveu, Jebuseu, Gigarzeus, Filisteus, os piores inimigos de Israel, o povo maldito, pagão, idólatra. Jericó, uma cidade perversa, subversiva. Raabe morava lá, era cananeia. E tem mais, sabe qual era o ofício de Raabe? Prostituta. Ela acolhe os espias na casa dela. Ela esconde os espias. Os espias são livrados. Deus ordena a destruição de Jericó. Eles arrebentam com Jericó. O juízo de Deus sobre aquela terra. Mata os idólatras. Mata os cananeus. O Deus do novo fez o que com a prostituta pega no ato? Perdoou, amou, mostrou misericórdia. E o Deus do velho? Poupa Raabe, recebe ela no acampamento de Israel e dê ela em casamento a Salmão. E dos dois vai haver uma árvore genealógica que nascerá o Messias de Israel. Porque o Deus do Antigo Testamento é amor. Ele perdoou a prostituta porque ela creu. Ele lavou os pecados dela, acolheu ela no seio da igreja, no seio do acampamento, no seio do povo de Deus, salvou aquela mulher e ainda disse: você, minha filha, vai participar da genealogia dos meus filhos, do Salvador. Mas como que o Senhor perdoa uma prostituta cananeia, filisteia? Como o Senhor deixa eu casar com o povo de Deus e de mim sair o teu filho Messias? Por que o Senhor faz isso?
Porque eu te amo, porque eu sou amor, porque eu sou pronto em perdoar, benigno, longânimo, misericordioso. Eu não sou um Deus mau como figura, eu não tenho prazer na morte do que morre, eu não vim condenar, eu vim salvar. Eu sou amor, Deus ama você, Deus é amor. O que motivou fazer com Raabe? A essência máxima do seu caráter, o amor. Mas aquela mulher não reúne nenhuma condição, pastor, porque o amor de Deus é incondicional. O Deus do Antigo Testamento é tão amoroso como Cristo, porque eles são os mesmos. Quem se lembra de Naamã? Chefe dos exércitos da Síria. Era Ciro, o Naamã. A Bíblia diz que ele está com lepra, doença incurável na época. Vai até o profeta Eliseu, diz a menina, ele te cura da tua lepra. Eliseu, vai no Jordão, dá 7 mergulhaços. Jesus lá na frente, alguns séculos, havia muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, mas só um foi purificado da sua lepra, o Ciro Naamã. Naamã não era israelita, Naamã não era judeu, Naamã era pagão. E Naamã, no dia do julgamento, vai julgar essa geração, vai sentar na mesa com Abraão, e os judeus, ou o povo escolhido, não vai entrar. Por que que Deus curou de lepra um Ciro? Lembro do novo? Se queres, eu posso ser limpo. Eu quero. E lá no velho? Vai lá. Que se o senhor for até Eliseu, o Deus de Eliseu, o Deus do Antigo Testamento é misericordioso. Ele ama todos que se achegam a Ele com fé. Ele te restaurará da lepra. E a Bíblia diz que no 7º mergulho a pele de Naamã ficou nova como de uma criança. Como que um Ciro, um chefe de exército, um militar, pagão, poderia ser curado de algo incurável por Deus? Por causa do amor de Deus. Meu Deus, olha a extensão desse amor. Veja esse amor indo para a Síria, a Mesopotâmia, Ur dos Caldeus, veja indo ao Egito, veja indo à Síria, veja indo à Babilônia, veja indo em toda a extensão, veja ele cruzando as Américas, veja ele na Ásia, Europa, veja a negros e brancos, pobres e ricos, pequenos, livres, escravos, porque Deus amou o mundo, o cosmos, de tal maneira. Que atributo Naamã tinha para ser curado? Nínive, vai e prega a cidade de Nínive. Sabe o que Deus vai falar? Eu vou mandar uma cidade inteira para o inferno. Nínive. Nínive. Jonas desce lá e fala, em 40 dias você será subvertida. Nínive. Pronto, é a pregação. Só vim para falar que em 40 dias vai cair fogo do céu. O pecado de vocês chegou aos céus. Vocês são subversivos, malditos, asquerosos. Nínive. O Deus do antigo. É com ele mesmo. Botar fogo é com ele. É com ele mesmo. Matar é com ele. A Bíblia diz que ao ouvir a mensagem de Jonas, toda a cidade, toda, se arrependeu. Toda a cidade vestiu de pano de saco e jejuou. Até os animais, o gado de Nínive jejuou. Toda a cidade. A Bíblia diz que Deus se arrepende do mal que ia fazer. Poupa a cidade de Nínive. Para você entender a extensão do amor. Aí Jonas fica irado, vai deitar debaixo de uma planta, uma bobeira, e cobria ele do sol. Deus vai lá e põe um bicho
para comer aquela árvore. E começa o sol queimar a cabeça. E Jonas se irrita e tem misericórdia da árvore. Mas na verdade ele estava irritado com o fato de Deus ter perdoado Nínive. Aí Deus chega, por que você está irritado? Porque eu estava com pena da bobeira. Se você tem pena da planta, eu não poderei ter pena de 120 mil homens que não sabem a diferença entre a mão esquerda e a direita? Eu não poderei ter pena, misericórdia da grande cidade de Nínive. Deus poderia ter derramado fogo em Nínive, destruído Nínive. Sabe o que ele fez? Poupou a cidade inteira, recebeu a oferta, perdoou. O Deus do Antigo Testamento é amoroso. Olha o amor. Agora outra coisa, não, mas é o Deus da lei. Onde você viu lei até agora? Todas as descrições que eu disse do Antigo Testamento são manifestações da graça. A graça está presente em toda a Bíblia. O Deus do Antigo Testamento é gracioso, é misericordioso, é amoroso. Ninguém tinha mérito para ser curado de lepra, para beber água no deserto, para ser salvo no dia do juízo, com Sabá julgar Israel. Ninguém merecia graça. E a graça provém da onde? Do seu amor. 120 mil. O Deus do Antigo Testamento não preocupa com detalhe, né? Vinho em boda de Canaã, isso é só para o Deus do Novo. É? 2 Reis 6,6. Eliseu tem que se mudar. Precisamos ali cortar uma madeira. Cortando a madeira, o machado do cara cai no rio. Oh, senhor Eliseu, o machado não era meu, era emprestado. Era caríssimo na época uma peça de ferro, machado. É igual hoje um homem que vai trabalhar e perde a sua uma enxada, mas coloca a enxada hoje como uma máquina agrícola. Era para ele o mesmo valor. Era uma ferramenta, um instrumento de trabalho que era emprestado de um homem. O Deus do Antigo Testamento faz flutuar o machado. Pode pegar, filho, acaba de cortar a árvore e devolve para o dono. Porque Deus ama. Deus sabe que você tem uma ferramentinha que não pode estragar, que você conta com um remedinho controlado, que você conta com seus reais, se preocupa com detalhes, mas o que faz Deus perder tempo com um machado flutuando? É o amor que Deus tem para o seu povo. Deus é amor e preocupa-se com detalhes de nossa vida. Não pense que Deus não se preocupa com a sua dispensa lá agora, com a sua receita médica, com os remédios. Não pense que Deus não se preocupa com o teu marido que ficou em casa, com os exames, com a dor que você sente, com a depressão. Não pense, Ele é amor e Ele se preocupa com cada detalhe da sua vida. Como um pai, uma mãe, que preocupa com os detalhes mais ínfimos dos seus filhos, porque os amam. Deus se preocupa com o de você. Deus se preocupa com os seus. O Deus do antigo é insensível, sente nada, frio. Êxodo 3. Moisés sobe no Sinai, tira a sandália, teme olhar para a sarça, e ele escuta: Moisés, eu oro para que um dia você escute isso também. Teu nome. Tira as sandálias, porque a terra que pisa é santa. Como um dia eu sonho andar nessa terra. Mas isso é para outra pregação. Senhor, teu povo está escravo no Egito há 430 anos. Isso aqui. Moisés, eu tenho ouvido o seu clamor, tenho visto a sua aflição e tenho sentido as suas dores. Como é que é? No segundo livro da Bíblia,
a entidade que muitos acham iracunda, fria, calculista, sentiu a dor de quase 2 milhões de israelitas. Ele não é insensível. Ah, é? Ele vai continuar. Por isso eu desci para livrar o meu povo. E o que motivou o Senhor descer? Meu sentimento para com a dor deles. E por que o Senhor sentiu tanta dor? Porque eu os amo. Porque eu os amo. Deus é amor. Deus do Antigo Testamento é antissocial, individualista. Ah, é mesmo? E andou Enoque com Deus, como se andasse com um amigo. Falou Deus face a face com Moisés, como se fala com um amigo. E chamou Deus Abraão de amigo. E ficou bravo quando Israel pediu um rei para Samuel. Não, Samuel queria reinar entre eles, andar com eles. Quando eles vão para a terra prometida, faz um tabernáculo. Para quê? Para que eu ande entre os filhos de Israel. E quando eles louvarem, Deus habita no meio dos louvores de Israel. Mas por que o Senhor quer ficar junto com essa gente murmuradora, feia, pecadora, andar no meio? Por quê? Porque eu amo o meu povo. Não tem nada neles que me atraia, nenhuma obra deles que me impressiona. Eu vou por livre vontade expressada do meu amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Por isso que Paulo vai falar daquele jeito e ninguém entende. Paulo vai chegar, que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas, Paulo? Até o capítulo 7 de Romanos, até o versículo 30. Olha o que ele fez. Depravação, pecado, ira de Deus, justiça através do Filho. Obra consumada no Calvário antes da fundação do mundo. O que tem? Depois que ele fez tudo isso, a maior demonstração de amor. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes entregou por nós. Como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? Pois foi Cristo que morreu, ou antes ressuscitou, está à direita do Pai e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Como está escrito, somos entregues à morte o dia todo. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Está falando da perversão do homem, da carniça que é o homem. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo estufa o peito e diz: por que eu vencerei? Por que eu irei até o fim? Por que eu ganharei? Por causa do amor de Deus por mim. É Ele que me faz vencedor. E a maior expressão de Yahweh, do Deus do Antigo Testamento, do amor dele, absoluto, porque no Antigo Testamento já existe a graça. Meu irmão, pode chacoalhar esse Antigo Testamento que vai sair graça, misericórdia, amor estão destiladas nesse livro. Está cheio de graça contida no Antigo Testamento, está cheio de atos poderosos de misericórdia, e essas linhas se exprimidas
elas exalarão o amor de Yahvé. Deus é amor. E sabe qual que é a maior expressão do amor? De Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Certo? Pastor, você está falando de Jesus. Não tem nada a ver com Jesus o texto. Quem está dizendo que quem amou o mundo, o Deus lá do velho. Porque Deus que amou o mundo e enviou o Filho. Sem o amor de Yahvé lá do velho, não teria o Filho. Deus amou. Não está dizendo Deus fez, Deus deixou, Deus amou. Deus demonstrou a sua predisposição em fazer o bem, de tal maneira, enviando o seu Filho. Que Deus é esse? É o Deus do velho. Não é do novo, pastor, porque ele está citado lá em João. Não é do novo. É do velho, sabe por quê? Porque quando Adão peca, Gênesis 3,15, esta te ferirá o calcanhar, e tu lhe ferirá a cabeça. Gênesis 3,15 é o proto-evangelho. No capítulo 3 de Gênesis, Deus já prepara o cordeiro. Deus já prepara da mulher, da semente da mulher, nascerá aquele que esmagará a serpente. O amor de Deus já foi demonstrado no capítulo 3. Ele estava enviando Jesus através da descendência de Eva. Então o amor incondicional de Deus, de tal maneira, está no 3. Não, mas não está no 3, é verdade. O cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo é mais antigo que o Velho Testamento. Não existia testamento. Deus já estava amando você incondicionalmente. É o Deus do antigo que amou de tal maneira. É o Deus do antigo que proveu o cordeiro. É o Deus do antigo que imolou antes da fundação. E o que motivou ele a da semente da mulher gerar o Salvador? O que motivou ele a antes da fundação imolar o cordeiro? O amor. Então, Yahvé amou o mundo de tal maneira. O Deus do Antigo Testamento amou o mundo de tal maneira. O Deus que é um só, e todas as manifestações no Novo, no Velho, não fracionam Deus, isso não pode. Amou de tal maneira. Você não vai querer mais ler o Novo. Vamos procurar o amor no Velho? Está em todo lado. Vamos procurar a misericórdia? Nossa, essa então, todo lado. Eu citei aqui, por favor, eu citei aqui uma partícula de atos de amor, de misericórdia no Velho, por favor. Para esgotar esse texto, nem 3 eternidades seriam suficientes. A maior demonstração de amor de Deus foi através do seu Filho. O que ele tinha de mais precioso no céu? O que tem mais precioso lá no céu? O ouro do céu? O arcanjo Miguel, o anjo Gabriel, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, a água, o rio de cristal. Que era a coisa mais valiosa do céu? O Filho unigênito do Pai. Então Deus amou de tal maneira que entregou o seu Filho. E o que motivou o amor de Deus? A maior expressão do amor de Yahvé está na pessoa de Jesus. Só para nós terminarmos, abre comigo em Jeremias 31. Jeremias 31. Para eu encerrar.
Jeremias capítulo 31, verso 31. Jeremias 31, 31. O amor de Deus é demonstrado na aliança que Ele fez conosco. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo, graça, com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, olha lá, o concerto deles, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, ele está falando de um novo concerto que não é mais com Israel, é um concerto com a igreja, é uma aliança com o povo de Deus, com a igreja. Daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Verso 34, e não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Olha o amor de Deus no Velho Testamento. Ele está falando no Velho Testamento de uma nova aliança que Ele faria conosco, e essa aliança seria enviando o Filho dele para morrer na cruz, e em vez de escrever a lei em tábuas, como deu para Moisés, iria escrever no nosso coração, ia fazer uma aliança inquebrável. Agora nós vamos continuar, Jeremias 32, versículo 37, eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os houver lançado da minha ira e do meu furor, e na minha grande indignação, e tornarei a trazer a este lugar, e farei com que eles habitem seguramente. Olha aqui o pacto, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, e lhes darei o mesmo coração, e o mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem, e o bem dos seus filhos depois dele. Agora 40, e farei com eles um concerto, uma aliança eterna, que não se desviará deles, para lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Agora Ezequiel, rapidamente, Ezequiel, é um livro depois, Ezequiel 35, Ezequiel 36, Ezequiel 36, verso 23, e eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas, e as nações saberão que sou o Senhor, diz Senhor Jeová, quando eu for santificado aos olhos, e vos tomarei dentre as nações, vos congregareis de todos os países, e vos trarei para essa terra, então espalharei ou aspergirei água pura sobre vós, e ficarei purificado de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis dos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, e habitarei na terra, que eu darei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Essas são as maiores promessas da nova aliança. E o que consiste a nova aliança? Tudo isso que eu li, a vinda do seu Filho,
que morreu na cruz, e através dessa morte, Deus faz esse conserto no nosso coração, nos salvando, perdoando o nosso pecado, nos regenerando, nos justificando e nos dando vida eterna. E sabe como Ele nos deu vida eterna? Enviando o Filho dEle. Enviando o Filho dEle, Ele faz um novo pacto conosco. O nosso pecado é perdoado, então nós somos salvos. E o que motivou tudo isso? 1 João, capítulo 4, verso 8. Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que fez uma aliança eterna com o seu povo através da morte e ressurreição do seu Filho. Eu quero que você saia aqui dessa noite sabendo: Deus ama você. Deus ama de tal maneira que eu jamais conseguirei expressar. Deus ama você incondicionalmente. Deus te ama. Se você está aqui é salvo, se você nasceu de novo, se você creu em Cristo, se você faz parte da família de Deus, Deus ama você. Você é amado de Deus. Não há mérito para que você seja. Ele amou incondicionalmente. Não há obras, não há nada. Deus prova o seu muito amor para conosco, tendo mandado o seu Filho Jesus morrer, sendo nós ainda pecadores. Feche os olhos e curvem as cabeças, só os amados de Deus. Vamos orar.